Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Você sabe o que é autoridade? Você sabia que existe diferença entre autoridade e poder? Como nós devemos exercer essa autoridade e como nós devemos nos sujeitar a essas autoridades? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, por isso fique comigo. Preste bastante atenção porque Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Precisamos definir duas palavras: autoridade e poder. Autoridade vem do grego exousia, que significa exercer influência. É a capacidade ou habilidade que alguém tem de poder fazer com que o outro seja influenciado, faça sua vontade, mas de maneira livre e arbitrária. Já poder é diferente. Poder é a capacidade de obrigar e de impor o outro a fazer a sua vontade. Então veja, existe diferença na imposição e na sujeição. Na autoridade, a pessoa se sujeita de maneira livre e espontânea, ela decide fazer isso. Mas no poder é diferente, é imposto, é obrigado, é opressão. Então o fruto da autoridade é o respeito, mas o fruto do poder é o medo. Deus, ele criou os céus e a terra, e ele detém toda a autoridade. Mas para agir na terra, ele delegou representantes e instituições que exerçam a sua autoridade aqui. Então, existem autoridades espirituais, como ele fez na nação de Israel. Ele colocou sacerdotes, profetas, juízes e assim por diante. Ele estabeleceu autoridades governamentais. Daniel falou sobre isso quando ele estabelece reis e abate reis. Deus estabeleceu autoridade ou na instituição chamada família no lar, onde o homem é o cabeça, é o sacerdote. Ele é o que é responsável pela provisão, pela promoção, pela coesão na família, pelas regras e pelas leis. A mulher é uma ajudadora, uma auxiliadora, ela ajuda na administração. Todos na família devem entender o seu papel e os filhos devem obedecer. E Deus colocou autoridades no trabalho, que são os empregadores. A relação entre patrão e empregado, você tem gerentes, você tem supervisores, você tem pessoas que vão exercer um cargo de liderança sobre determinada pessoa. Agora, como nós devemos exercer a nossa autoridade? A autoridade segundo os padrões de Deus. Veja, primeiro nós temos que temer a Deus, porque nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós recebemos dele, tudo que ele nos confiou. E pessoas são bens que Deus confia a nós. Então veja, Deus ele trabalha de uma maneira diferente do homem. Então, o homem ele precisa entender que Deus trabalha com justiça, com amor, com cuidado. Deus trabalha não explorando, não oprimindo, mas dando o exemplo. Jesus fez isso. Veja que Jesus é um exemplo de submissão às autoridades. Jesus ele foi submisso à autoridade no lar, quando ele obedecia a seu pai José e sua mãe Maria. A Bíblia fala em Lucas 2 que ele era obediente aos pais. Jesus foi obediente na carpintaria, porque ele tinha um pai que era carpinteiro, então ele seguiu a profissão do pai. Jesus ele respeitava a autoridade do seu empregador, que era seu pai. Jesus ele respeitava a autoridade espiritual de quem? De João Batista, porque João Batista era uma autoridade otorgada por Deus para batizar. E ele se sujeitou a João Batista no Rio Jordão quando ele foi batizado pelo João Batista. Jesus se submeteu à autoridade governamental. Quando disseram para ele se era lícito dar o imposto, pagar o imposto a Roma, ele disse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender que existe uma linha tênue, uma linha diferente entre autoridade e autoritarismo. Porque quando você se submete à autoridade, você se submete com prazer. Mas o autoritarismo é o abuso do poder. E no abuso do poder só existe opressão. E Deus não quer trabalhar dessa forma.
como nós então devemos nos sujeitar a Deus. Ora, a Bíblia fala que os filhos precisam honrar o pai e a mãe. Está escrito, é o primeiro mandamento como promessa. Então, os filhos, eles honram seu pai obedecendo a eles para que tenham vida longa na terra. Aos empregados cabem respeitar os seus patrões, servindo a eles como servissem a Deus. E aí existe um limite na sujeição, porque a sujeição ela é crítica, ela não é cega. A sujeição ela deve ser de maneira submissa, mas de uma forma sadia. Porque veja, quando, por exemplo, você é um empregado e recebe uma ordem do seu patrão para falsificar uma nota, ele exerceu a autoridade segundo os padrões de Deus? Não, ele não exerceu essa autoridade segundo a vontade de Deus, segundo os princípios de Deus. Então nós precisamos nos sujeitar a isso, a esse tipo de atitude? É claro que não, porque existe um limite, você está sujeito a uma autoridade maior. Qual é a autoridade maior? A autoridade da palavra de Deus e do princípio de Deus. Então quando o patrão foge desse princípio, você automaticamente tem que fugir da ordem do patrão. E isso é sujeição, sujeitar-se de maneira sadia e sábia. Deus ele determinou uma coisa que nós precisamos fazer, que é orar também pelas nossas autoridades. O que nós temos feito? Será que nós só somos críticos? Nós precisamos orar. Orar por nossos líderes, orar pelos governos, orar pelas autoridades constituídas. Esse é um dever de cada cristão, de cada pessoa que entende o princípio de autoridade. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero orar com você sobre isso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, nós entendemos o que é autoridade. Entendemos, Senhor, que a autoridade deve ser exercida segundo os teus padrões. Por isso eu te peço, Senhor, dê sabedoria àqueles que exercem autoridade, que respeitem, que temam ao Senhor. Oh, meu Deus, mude o coração desses governantes, mude o coração dos pais que oprimem seus filhos. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, visite a liderança deste mundo, visite a liderança mundial e traga a transformação ao nosso coração também, para que nós nos sujeitemos à nossa liderança de maneira sadia, de maneira santa, da maneira do Senhor, entendendo que o primeiro de tudo é o Senhor é a nossa autoridade máxima, a Bíblia é a carta magna que nós precisamos obedecer, Senhor, seguir a linha do princípio da palavra. Em nome de Jesus, dá descanso ao nosso coração. Amém. Que você entenda, mais uma vez, que o fruto da autoridade é o respeito e o fruto do poder é o medo. Graça e paz, eu sou o Genildo Xavier. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos, curta e lembre-se, tenha sempre o seu tempo com Deus.